Boa noite, pessoal. Antes do relato começar, gostaria de pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentar que cidade vocês nos assistem, para assim podermos saber o alcance dos nossos vídeos. Obrigado a todos e aproveitem o relato. Meu nome é Dona Lourdes, e o que vou contar aconteceu no inverno de 1993, na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Eu tinha 28 anos na época. Morava numa casinha simples de madeira, herança dos meus pais, num bairro afastado, quase rural. Meu marido, Antônio, era caminhoneiro. Trabalhava semanas fora e, quando voltava, sempre trazia o cheiro de álcool e perfume barato. No começo eu fingia não ver, mas quando contei que estava grávida, ele mudou completamente. Passou dias sem falar comigo, até que uma manhã, antes do sol nascer, ele pegou o caminhão e foi embora. Nunca mais voltou. Fiquei sozinha, grávida, sem dinheiro e com uma tristeza que parecia me esmagar o peito. As vizinhas ajudavam com o que podiam, um pouco de leite, farinha e palavras de consolo. Mas à noite, quando o vento batia nas frestas da janela e os cães latiam para o escuro, eu sentia que havia algo mais à espreita. Naquela região, os mais velhos falavam de um lobisomem que rondava as roças. Diziam que aparecia em noites de lua cheia e chuva e que se atraía por sangue novo, de animais, mulheres e, principalmente, crianças por nascer. Eu sempre ria dessas histórias, até a noite em que o vento trouxe um uivo tão agudo, triste, que me fez derrubar o copo d'água das mãos. Foi ali que começou, a noite em que eu descobri que o inferno podia ter dentes e garras. Naquela noite o céu estava pesado, cinzento e baixo, como se fosse desabar sobre a terra. Eu já sentia as contrações leves, mesmo faltando algumas semanas para o parto. Estava sozinha, sentada perto do fogão a lenha, com uma lamparina fraca iluminando a cozinha. O barulho da chuva começava a bater no telhado de zinco e o som era quase reconfortante, até que veio o primeiro uivo. Foi um som longo, profundo, que parecia vir de dentro da mata atrás da casa. Meus pelos se arrepiaram todos. Pensei que fosse algum cachorro vadio, mas os cães dos vizinhos começaram a ganir e se esconder. E aí entendi que era algo diferente. O vento aumentou. A porta da frente batia, como se alguém empurrasse de fora. Fui até lá, tremendo, e coloquei o ferrolho, mas o coração já estava disparado. A lamparina oscilava e a sombra da minha barriga se projetava na parede, grande e distorcida. Foi quando eu vi passos pesados do lado de fora. Passos não de gente, mas de algo grande andando sobre a terra molhada, arrastando as patas. O som vinha do quintal, onde o galinheiro ficava. Ouvi as galinhas em desespero, o bater de asas, e depois um grito seco, como se algo tivesse sido arrancado vivo. A chuva engrossou, e entre o barulho dos pingos, ouvi um raspar nas tábuas da parede, lento, insistente, como unhas afiadas testando a madeira. Peguei a faca de cozinha, a única que eu tinha, e recuei até o quarto. Senti o bebê se mexer dentro de mim forte, como se sentisse o mesmo medo. De repente, um golpe seco contra a porta dos fundos. Algo estava tentando entrar. A porta dos fundos tremeu com um estrondo. As travas rangeram e eu quase soltei a faca de tanto que minhas mãos tremiam. A lamparina balançava, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas pelas paredes. Mais um golpe. Bam! E uma das dobradiças se soltou. Do lado de fora, a chuva misturava-se a um rosnado grave, um som tão animal e, ao mesmo tempo, tão humano, que fez meu sangue gelar. Eu sabia, no fundo do peito, o que era aquilo. O lobisomem. Corri até o quarto, fechei a porta e encostei um guarda-roupa velho na frente. O bebê chutava, como se tentasse avisar que o perigo estava cada vez mais perto. Senti uma fisgada forte na barriga, medo misturado com o começo das dores do parto.
Do lado de fora ouvi o som de unhas rasgando madeira, depois uma respiração pesada, quente, colada à janela. A chuva escorria pelos vidros e, entre relâmpagos, eu vi, por uma fração de segundo, duas mãos enormes, com garras compridas, tentando abrir a veneziana. Rezei tudo o que sabia, o Pai Nosso, a Ave Maria, até uma oração antiga que minha mãe dizia para afastar o mal. Mas o que veio em seguida foi pior. Com um estrondo, a porta dos fundos arrebentou, o barulho ecoou por toda a casa. O cheiro que entrou era forte, um fedor de carne, sangue e terra molhada. Os passos pesados avançaram pela cozinha. Cada rangido do assoalho parecia o anúncio do fim. Encostei-me no canto do quarto com a faca firme e as lágrimas escorrendo. Quando a maçaneta da porta se mexeu lentamente, eu parei de respirar. E num clarão de relâmpago, vi pelo vão da porta olhos amarelos faiscando no escuro e um focinho coberto de sangue. A fera estava dentro de casa. O som da respiração da criatura enchia o quarto, pesado e rouco, como o de um animal exausto, mas inteligente, consciente do medo que causava. A maçaneta girou de novo e a porta, mesmo com o guarda-roupa encostado, tremeu com a força de um golpe. "Em nome de Deus, vá embora!" gritei, com a faca erguida. A resposta veio em forma de um rosnado gutural, seguido de outro impacto. As tábuas começaram a rachar. Eu sabia que em minutos aquilo entraria. O bebê se mexia desesperado e as dores vinham mais fortes. Sem pensar, corri para a janela dos fundos. O vidro estava rachado e a tranca enferrujada. Com um empurrão, consegui abrir, rasgando o braço num caco. A chuva caiu gelada sobre mim, mas não tive tempo de sentir nada. Atrás, a porta arrebentou com um estrondo. Olhei para trás e o vi inteiro pela primeira vez. Era enorme, do tamanho de 2 homens, coberto de pelos escuros e ensopados de chuva. As garras batiam no assoalho com um som seco, os olhos amarelos, como fogo, e entre os dentes, o que parecia ser uma pena de galinha presa no sangue fresco. A fera me viu e veio. Pulei pela janela e caí na lama. Senti uma pontada aguda na barriga, mas me levantei cambaleando, com a faca ainda na mão. O uivo da criatura ecoou tão perto que vibrou no meu peito. Corri pelo quintal em direção ao galpão velho de ferramentas, tropeçando nas poças. Atrás de mim, o som das patas rasgando o chão. Entrei no galpão e fechei a porta de correr, apoiando uma pá enferrujada na tranca. Respirava ofegante, o corpo tremendo inteiro. A chuva batia no telhado de zinco, abafando tudo, menos o som da fera, farejando do lado de fora. Por um instante, silêncio. Então, um roçar suave na madeira. Ela estava me rondando. De repente, uma garra atravessou a tábua a poucos centímetros da minha cabeça e eu percebi que, naquela noite, ou eu matava ou morria. O som da garra rasgando a madeira ficou preso na minha mente, como um grito que não acabava nunca. A fera arranhava o galpão por todos os lados, testando os pontos fracos. Cada pancada fazia o telhado estremecer e o ar dentro do abrigo parecia cada vez mais sufocante. Eu já sentia o calor do parto queimando por dentro. As dores vinham fortes, uma atrás da outra. O chão estava sujo de lama e sangue do corte no meu braço, mas eu não podia parar. Se deitasse, era o fim. Pelas frestas, via a lua cheia rompendo as nuvens pesadas. A chuva dava trégua e com ela vinha um silêncio estranho, denso, como se o mundo todo prendesse a respiração. E foi nesse instante que eu o vi novamente. O lobisomem. Parado diante da porta, olhando para mim. Os olhos brilhavam sobre a luz da lua, refletindo uma fúria quase humana. Ele rosnou baixo e eu percebi algo que me fez gelar. Um pedaço de tecido azul preso entre seus dentes. Era o lenço de Antônio,
o mesmo que ele usava quando saiu de casa. Um arrepio percorreu minha espinha. Não podia ser, mas era. Deus me perdoe, mas o pai do meu filho era a fera que tentava matar a nós dois. A raiva e o medo se misturaram. Segurei a faca com as duas mãos e esperei. Quando ele deu o primeiro salto contra a porta, recuei um passo e mirei o ponto onde a madeira iria se romper. A porta explodiu e eu golpeei. A lâmina entrou fundo no lateral do pescoço da criatura, que urrou num som tão alto que fez os vidros vibraram. O sangue quente espirrou em mim e o lobisomem cambaleou, mas não caiu. Avançou. A luta foi brutal. Ele me arranhou o ombro, rasgando carne, e eu cravei a faca de novo, até sentir o metal bater em osso. No último esforço, empurrei-o contra o canto onde uma estaca de madeira sustentava o teto. Ele tombou sobre ela, e o estalo seco ecoou como um trovão. O corpo tremeu, e os olhos amarelos se apagaram. Lá fora, a lua se cobriu novamente, e a chuva voltou. Caí de joelhos. A dor do parto veio inteira. Sozinha, ferida e ensanguentada, ali mesmo no chão do galpão, comecei a dar à luz ao meu filho, enquanto o corpo do lobisomem, já sem vida, parecia me observar com olhos humanos. A madrugada caiu sobre mim como um véu pesado. A chuva caía sem força, como se também tivesse se cansado de chorar. Eu estava fraca, suja de sangue e lama, mas o corpo agia sozinho entre dores e soluços. Então, entre um relâmpago e outro, meu filho nasceu. O choro dele cortou o silêncio da noite, alto, puro, vivo. Peguei-o nos braços, tremendo, e o envolvi com o meu próprio xale. Lá fora, o vento trazia o cheiro de terra molhada e sangue fresco, e por um instante eu temi que a fera voltasse. Mas o galpão estava quieto. O corpo do lobisomem, já sem vida, parecia me observar com olhos humanos. Me aproximei, ainda com o bebê no colo, e a luz fraca da lamparina revelou o rosto. Era Antônio, meu marido. O mesmo homem que me abandonara e que agora jazia morto diante de mim, com os olhos abertos, mas sem vida. Senti um misto de horror e piedade. Ele havia tentado me matar, mas também era o pai do meu filho. Com lágrimas nos olhos, cobri o corpo com um pano e sussurrei uma prece. Na manhã seguinte, os vizinhos vieram ver o que tinha acontecido. Disseram que ouviram uivados e gritos durante a madrugada, mas ninguém teve coragem de sair. Encontraram o galpão destruído e Antônio disseram que fora atacado por algum animal. Ninguém acreditou na verdade. Eu nunca contei o que realmente vi. Cresci meu filho em silêncio, com medo do que ele pudesse herdar daquele sangue amaldiçoado. E por muitos anos, tudo ficou em paz. Até a noite em que ele completou 13 anos. Porque naquela noite, no mesmo quintal, eu ouvi de novo o uivo.